TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 15 de agosto e você vai ver a seguir. CPTrans volta a publicar relatório mensal de operação do transporte público após cerca de 6 meses de atraso. Justiça determina despejo da Turp do imóvel onde funciona a garagem da empresa em Itaipava. CPTrans abre licitação para lojas na rodoviária do centro de Petrópolis. MPF recomenda que a Lovias melhore gestão do tráfego durante obras na Serra de Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, voltou a publicar o relatório mensal de operação do transporte público. O fato chama a atenção por conta das falhas recentes envolvendo a empresa Turp Transportes. No dia 3 de agosto, a TV Correio da Manhã acessou o site da CPTrans e, na ocasião, constatou que o último relatório mensal de operação do transporte público de Petrópolis havia sido publicado no mês de fevereiro deste ano. Após 6 meses, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, voltou a apresentar o documento que mostra dados relacionados ao serviço. A não publicação do RMO chama ainda mais atenção por conta dos episódios recentes envolvendo a Turp Transporte, como o coletivo que pegou fogo no dia 1º de agosto. Nós não podemos normalizar um fato como esse, que colocou em risco de vida mais de 40 pessoas. A nossa comissão vai continuar fiscalizando e cobrando todas as providências e as respostas sobre esse incêndio que poderia ter sido uma verdadeira tragédia. A Turp apresentou os piores índices do relatório do mês de junho. A empresa programou cerca de 37 mil viagens, mas realizou aproximadamente 32 mil. Ou seja, realizou quase 87% das viagens. Segundo o RMO, das quase 5 mil viagens não feitas, 747 foram por falhas mecânicas e pouco mais de 4 mil foram por outros motivos. De acordo com o documento de junho, a empresa também registrou 244 veículos com falha mecânica em operação. A frota percorreu cerca de 792 mil quilômetros no período, com registro de uma falha mecânica a cada 3.200 quilômetros. Devido aos problemas recentes, a TV Correio da Manhã foi às ruas e conversou mais uma vez com os usuários do transporte público em Petrópolis. Péssimo. A gente passa horas esperando o ônibus e a qualidade dos ônibus são terríveis. Eu acho péssimo, eu já trabalho aqui fora já há 26 anos e é isso aí, essa bagunça. Muito ruim, todo dia estou aqui pegando esse ônibus aí, eu vejo isso aí, todo dia. Não é culpa de motorista não, é que a situação é feia mesmo. Apesar disso, a aposentada Isis Santos nunca passou por problemas com a Turp, inclusive gosta do serviço, mas entende que pode afetar a rotina dos trabalhadores, principalmente por conta do preço da passagem. Acho muito caro para pouco dinheiro. Salário pequeno, salário mínimo, quase todo mundo ganha um salário mínimo. Para pagar todo dia R$6, porque não tem o troco de uns 10 centavos, também não dá para nada. A dentista Bárbara Vitória relatou que o ônibus que ela costuma utilizar já quebrou várias vezes. A gente já vai mal-humorado para o trabalho, né? A gente não tem paz nem para ir trabalhar, que deveria ser o mínimo, né? Conseguir ter um transporte de qualidade. Ainda sobre o RMO, em junho, a Cidade Real apresentou o índice de realização de quase 99%. Já a Cidade das Hortênsias realizou pouco mais de 98% das viagens programadas. Considerando as 3 operadoras, o relatório registrou cerca de 106 mil viagens programadas e aproximadamente 100 mil realizadas em junho.
Ainda nesse assunto, a Justiça determinou o despejo da Turp Transportes do imóvel onde funciona a garagem da empresa, localizada às margens da BR-040, na altura do quilômetro 61, em Itaipava. A decisão foi tomada pela primeira vara civil da Regional de Itaipava em uma ação movida pela proprietária do imóvel. A empresa Turp Transportes, que opera em Petrópolis, vai ter 15 dias contados a partir da intimação para desocupar voluntariamente o imóvel. Caso a empresa não cumpra a determinação dentro do prazo, poderá ser realizado o despejo compulsório, inclusive com emprego de força policial e arrombamento, se necessário, e conforme as medidas previstas em lei. Segundo a decisão, a Turp ocupava o imóvel com base em um contrato de locação não residencial firmado no dia 1º de abril de 2021, com duração de 60 meses. O contrato terminou no dia 1º de abril de 2026, mas a empresa permaneceu no local após o fim do prazo. A proprietária do imóvel notificou a Turp no dia 5 de junho para que o imóvel fosse desocupado voluntariamente em até 30 dias. O prazo terminou no dia 5 de julho, sem que a propriedade fosse devolvida. A ação de despejo foi movida pela Patrimônio Administradora de Bens no dia 10 de julho. Na decisão assinada pelo juiz Marcelo Teles Maciel Sampaio, ainda em julho, a Justiça considerou preenchidos os requisitos para conceder uma liminar de desocupação. A medida foi condicionada ao depósito judicial de mais de R$ 157 mil pela proprietária como garantia. O valor corresponde a 3 meses do aluguel informado no processo, que é de mais de R$ 52 mil. Após o cumprimento das determinações previstas na decisão, foi expedido o mandado de desocupação. Além da ordem de despejo, a Turp foi citada para apresentar uma defesa no processo dentro do prazo legal. Em nota, a empresa Turp informou que as ações judiciais sofridas são resultado de dívidas feitas pela gestão da empresa, antes da intervenção promovida pela Prefeitura de Petrópolis. O executivo informou ainda que todas as medidas necessárias para a manutenção do atendimento das linhas operadas pela Turp vão ser adotadas. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, não se posicionou até o fechamento desta edição. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, abriu um processo de licitação para selecionar empresas interessadas em explorar espaços comerciais na rodoviária do centro de Petrópolis. A concessão prevê o uso de 10 lojas e sobrelojas pelo período de 5 anos mediante um pagamento. A licitação será realizada na modalidade de disputa aberta e o critério de escolha será a maior oferta de preço por unidade. Os espaços têm tamanhos variados, com valores mínimos mensais que vão de R$ 270 a R$ 3.250. A maior área disponível é uma sobreloja com quase 110 metros quadrados. Já os menores espaços têm pouco mais de 2 metros quadrados. Segundo a CPTrans, os valores foram definidos com base em um laudo técnico de avaliação imobiliária. O edital permite diferentes atividades comerciais, mas estabelece algumas restrições. Não será autorizado, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas, produtos inflamáveis, animais vivos ou alimentos preparados com equipamentos como chapas e fornos. Mas, além da expectativa pelo retorno dos comércios, os usuários também cobram melhorias na estrutura da rodoviária, como reformas no piso, no telhado e nos banheiros. Gerada que está aí, limpeza, muito sujo, muito complicado. Banheiro masculino, então, a pessoa quase não consegue entrar lá dentro. Aí tudo descascando, tudo caindo. Sem contar que quando está chovendo forte, pinga tudo. Não consegue nem passar, nem para um lado nem para o outro. Isso aqui tem que reformar tudo geral, principalmente fechar o terminal. Fechar aqui, só entrar quem paga passado por causa da bagunça que tem aqui. Os espaços disponíveis ficam dentro da estação rodoviária Imperatriz Leopoldina, uma área de circulação diária de passageiros no centro da cidade. A sessão pública está marcada para o dia 25 de agosto, às 10 horas da manhã, no auditório Felipe Guedon, na Casa dos Conselhos Municipais. O edital completo está disponível no portal de licitações da Prefeitura de Petrópolis. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis se existem obras ou melhorias previstas para a rodoviária, mas não obtivemos respostas até o fechamento desta edição.
O Ministério Público Federal recomendou que a concessionária Elovias adote medidas imediatas para reduzir os congestionamentos e melhorar a comunicação com os usuários durante as obras na Serra de Petrópolis. O órgão cobra operação especial nos períodos de maior movimento, informações em tempo real sobre as condições da rodovia e reforço da sinalização de obras e intervenções na rodovia. O Ministério Público Federal vem acompanhando a execução dos trabalhos iniciais da nova concessão da BR-040, especialmente na Serra de Petrópolis. Com isso, o MPF recomendou que a concessionária responsável pela pista, a Elovias, adote medidas imediatas para reduzir os congestionamentos de veículos durante as intervenções nos trechos. De acordo com o Ministério Público, as medidas estão previstas no Programa de Exploração da Rodovia e a execução das obras deve ser acompanhada de ações capazes de reduzir os impactos sobre os usuários da serra. O MPF informou que a recomendação assegura que a concessionária cumpra todas as obrigações contratuais relacionadas à operação de tráfego de veículos. Outro problema apontado pelo órgão é a ausência de informações em tempo real para os usuários. O MPF recomenda que a Elovias adote uma operação especial na Serra de Petrópolis durante os fins de semana, férias e feriados. Além disso, a recomendação também pede que as equipes extras sejam disponibilizadas, que as obras tenham sinalização adequada e que seja assegurado um funcionamento sem interrupção dos canais de atendimento, assim como a instalação de painéis eletrônicos de mensagens variáveis em locais estratégicos antes dos congestionamentos. De acordo com a Elovias, aos domingos, o fluxo é melhor entre meio-dia e 1h da tarde e entre 11 horas da noite e meia-noite. Além disso, o tráfego fica um pouco mais pesado entre 2 e 3 da tarde e por volta das 10 da noite. O trânsito se torna pior entre 4 da tarde e 9 horas da noite e, como consequência, a viagem fica mais lenta. Por isso, o ideal é que o usuário planeje a volta para casa e evite esse período de pico. A Elovias tem o prazo de 15 dias para informar quanto ao acatamento da recomendação encaminhada pelo MPF. Em nota, a concessionária informou que vem reforçando a comunicação sobre as obras. E você vai ver no próximo bloco. Região Serrana é a segunda do estado com maior taxa de infrações de trânsito. Casos de estelionato em Petrópolis passam de 1.800 nos primeiros 6 meses do ano. Petrópolis registra queda nos furtos e roubos de celulares. O Correio Petropolitano na TV volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e, conforme os dados do Anuário Estatístico do Detran RJ 2026, a região serrana do estado do Rio de Janeiro, composta por 13 municípios, ocupa o segundo lugar no ranking estadual de infrações de trânsito, com índice de 448 casos a cada 1.000 habitantes, ficando atrás da região Costa Verde, com 923 e superando significativamente a média do estado, que se mantém em 362 infrações por 1.000 habitantes.
Segundo os dados do Anuário Estatístico do Detran-RJ de 2026, Teresópolis é o município serrano com mais infrações, com 114.938 autos de trânsito registrados em 2025, com atuação expressiva da Polícia Rodoviária Federal no trecho da BR-116. Petrópolis ocupa o segundo lugar na região, somando 91.592 infrações acumuladas, enquanto Nova Friburgo contabiliza 69.867 autuações no mesmo intervalo. Petrópolis registrou 41.791 multas por transitar em velocidade 20% acima da máxima permitida no ano de 2025. A infração aparece como a mais recorrente entre as autuações mais comuns no município, representando 45,6% do total. Apesar dos números, alguns petropolitanos relataram que tentam manter a velocidade dentro do permitido para evitar acidentes. Dirijo sempre de acordo com a via. A prevenção é a melhor coisa, né? Na região serrana, os números chamam a atenção. Nesse cenário, Nova Friburgo acumula 534 vítimas em decorrência do trânsito, sendo 503 feridos e 31 vítimas fatais em 372 acidentes. Já Petrópolis contabilizou 290 sinistros de trânsito, que resultaram em 325 feridos e 40 vítimas fatais. Em seguida, vem Teresópolis, somando 337 vítimas, entre 308 feridos e 29 mortes, em 276 acidentes, com maiores concentrações na rodovia BR-116. Para os motoristas petropolitanos, o cuidado e a atenção no trânsito devem ser prioridade. Atenção no trânsito e seguir as normas. A moto, às vezes, um perto de um lado ou do outro. Aí, quando você vem dois, um da esquerda e da direita, fica meio complicado isso aí, tem que ter muita atenção. Bastante atenção, porque se não tiver atenção, não consegue. E hoje, a maioria, principalmente motoqueiro que não tem carteira, fica fazendo, né, o zigue-zague, e você tem que prestar atenção. Você que tem a sua carteira, tem o seu carro normalizado, você tem que prestar atenção sobre isso. A cidade de Petrópolis registrou nos primeiros 6 meses do ano mais de 1.800 casos de estelionato. O dado chama a atenção, visto que nos primeiros 6 meses de 2025 foram contabilizados menos de 1.300 crimes do mesmo tipo. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, baseado em ocorrências registradas nas cidades da região serrana do Rio de Janeiro, com mais de 100 mil habitantes, nos primeiros 6 meses de 2026, Petrópolis contabilizou 1.855 casos de estelionato, um aumento de 570, se comparado com o mesmo período do ano passado, quando houve 1.285 crimes do tipo. Teresópolis também registrou um crescimento de 267 casos, tendo em vista que nos primeiros 6 meses de 2026 foram contabilizados 987 casos, enquanto no primeiro semestre de 2025 a cidade da Imperatriz teve 720 ocorrências. Nova Friburgo é a única cidade da região serrana com mais de 100 mil habitantes a ter queda no número de estelionatos nos primeiros 6 meses de 2026, sendo 727 casos. No primeiro semestre de 2025, foram registrados 999 crimes do mesmo tipo. O estelionato é um crime patrimonial que o autor tenta enganar a vítima com mentiras, fraudes e artifícios para obter vantagem financeira. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro produziu o Panorama de Segurança Pública do Estado, que contempla dados de 2015 até 2025. De acordo com o estudo, apenas Petrópolis e Teresópolis contabilizaram juntas 4.109 casos de estelionato em 2025, sendo uma taxa de 871,2 por 100 mil habitantes. Ainda em 2025, segundo a pesquisa, só na região serrana houve um crescimento de quase 500% se comparado com 2015, um ritmo muito superior ao Estado, que aumentou quase 300% no mesmo período. A criminalidade deixou de ser um risco eventual para se transformar em um dramático problema estrutural em nosso Estado. O estelionato, segundo a Firjan, é o indicador mais sensível à expansão digital da economia e dos crimes patrimoniais, e é o único entre os analisados neste panorama com crescimento consistente ao longo de toda a série histórica. A região serrana começou a década abaixo da média estadual e ultrapassou em 2022, quando os registros quase dobraram em um único ano.
O crescimento é generalizado e acompanha a tendência nacional de expansão dos crimes financeiros e digitais. Para uma empresa que decide investir, contratar ou operar, o custo da insegurança no estado do Rio se transforma e se amplia. O estudante Luan Souza, morador de Petrópolis, foi vítima de uma tentativa de golpe enquanto viajava. Luan perdeu o celular e, horas depois, uma amiga dele recebeu uma mensagem do próprio número dele, pedindo dinheiro para que o aparelho fosse devolvido. Te devolvo o telefone, mas se você pagar uma taxa aí, acho que ele tinha falado uns 2, 3 mil reais. O telefone nem custava tudo isso, então claramente eu não fiz o pagamento. Luan contou que a pessoa chegou a enviar uma chave Pix para que o pagamento fosse feito. Posteriormente, ele foi até uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Apesar disso, o estudante ficou sem o celular. Foi desesperador, porque ele, ali na troca de mensagens, quando a gente foi falar com a polícia, ele falou, tá indo falar com a polícia, tô te vendo, não sei o quê. Então ele tava observando a gente. E assim, aconteceu, eu tava com um grupo de pessoas, mas imagina se acontece com alguém, sei lá, mais velho ou que está sozinho ali. E ainda sobre a criminalidade, Petrópolis apresentou uma redução nos registros de furtos e roubos de celulares em 2026, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Até junho deste ano foram registrados 58 furtos de aparelhos no município, enquanto em todo o ano de 2025 foram contabilizados 457 casos. O celular é considerado o principal meio de comunicação do brasileiro, com aplicativos de bancos, pagamentos via Pix, agenda de contatos, calendário de eventos e tantos outros aplicativos e funcionalidades. Por isso, quando um aparelho é furtado ou roubado, isso impacta o orçamento da vítima. E se hoje, por exemplo, você fosse roubado ou furtado, o celular faria bastante falta? Faria. Muita falta. A nossa vida hoje está no celular, né? Então, assim, infelizmente a gente ia ficar meio perdida, eu ia ficar perdida, não vou mentir não. Que atualmente é aquilo dali, né? São os aplicativos para pagamento, são aplicativos para transporte, tudo mais está no celular. Aí comunicação com todo mundo, até com a polícia, tudo mais, então faz uma falta incrível. Hoje em dia faz falta é muito útil, cara, virou um item essencial na nossa vida, cara. Segundo dados do ISP, a cidade de Petrópolis registrou 58 furtos de celulares até o mês de junho. Em 2025, foram 106 furtos no primeiro semestre. Em relação aos roubos, foram 7 ocorrências nos 6 primeiros meses de 2026, contra 12 no mesmo período do ano passado. Apesar dos números locais apontarem queda, o cenário nacional ainda preocupa. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de roubos de celulares caiu 18,6%. Em contrapartida, o número de furtos cresceu 0,9%. O carpinteiro Ricardo Fernandes, infelizmente, também se tornou estatística. Ele foi roubado no fim do mês de julho em Petrópolis e chegou a ser ameaçado pelos criminosos. A gente tem que entregar tudo, né? Antes de deixar as coisas embora, a gente quer cuidar da vida. Muito prejuízo. Foi celular, foi carteira, documento, dinheiro. Além de perder o celular, Ricardo teve as contas bancárias zeradas pelos criminosos. Como simples cidadão, eu imagino que é prestar atenção em tudo, né? Andar atento, ficar ligado, não ficar voado na tela do telefone, porque isso aí é oportunidade para o bandido. Deixa em casa. Vou sair para quê? Fico em casa, não vou fazer nada aqui mesmo. Eu não trabalho com ele, né? As pessoas que trabalham, tudo bem, né? Tem que andar com o celular. Agora eu não trabalho com o celular, então eu deixo em casa. O furto ocorre sem que a vítima perceba de imediato, principalmente em locais com grande circulação de pessoas e no transporte público. E você vai ver a seguir. STF nega recurso da Prefeitura de Petrópolis referente à tragédia de 2022. Petrópolis registra mais de 600 notificações de síndrome respiratória aguda grave em 2026. Relatório da Defensoria Pública aponta 18 falhas no elevador do Hospital Municipal Nelson Saep em 3 meses. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso extraordinário apresentado pela Prefeitura de Petrópolis referente à tragédia de 2022. O recurso questionava o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que determinou a continuidade de medidas voltadas para a população atingida pelo desastre ambiental. O processo teve início após o Ministério Público ajuizar ações civis públicas exigindo que o município adotasse medidas para proteger moradores de áreas de risco depois da tragédia. A Prefeitura de Petrópolis sustentou para o Supremo Tribunal Federal, o STF, que houve interferência do Poder Judiciário em políticas públicas e alegou violação do princípio da separação de poderes. A administração municipal também afirmou que já vinha executando ações de reconstrução da cidade, como obras de infraestrutura, concessão de aluguel social, intervenções em encostas e recuperação da malha viária. A decisão foi assinada pelo ministro Nunes Marques e publicada no último dia 3 de agosto. O STF não reconheceu o recurso extraordinário apresentado pela Prefeitura contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A determinação é relacionada às ações civis públicas que tratam das medidas adotadas após fortes chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março de 2022. Na época, o Ministério Público pediu a identificação de imóveis que deveriam ser demolidos, remoção de moradores de áreas de risco, concessão de aluguel social, realização de estudos geológicos e execução de obras de contenção e drenagem, o que, segundo o município, já estava sendo feito. Ao analisar o caso, o ministro Nunes Marques não entrou no mérito das alegações. A decisão foi fundamentada no fato de que o município não cumpriu o requisito processual de demonstrar de forma específica e fundamentada, ou seja, não comprovou que o caso tinha relevância suficiente para ser analisado pelo STF. Segundo o ministro, a Prefeitura apresentou apenas argumentos genéricos sobre a relevância da discussão, o que não atende às exigências previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Com a decisão do STF de não reconhecer o recurso extraordinário, permanece válida a decisão do TJRJ, que determinou a adoção de medidas voltadas para a recuperação das áreas atingidas e o atendimento das vítimas da tragédia de 2022. Agora, falando de saúde, o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, aponta uma tendência de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, a CIRAG, em grande parte do país. Mesmo assim, 14 estados ainda apresentam níveis de alerta, risco ou alto risco, entre eles o Rio de Janeiro. Em Petrópolis, até o dia 3 de agosto, a Secretaria de Saúde registrou 611 casos de CIRAG neste ano e 14 mortes. No Brasil, já foram notificados mais de 130 mil casos de CIRAG desde o início do ano. Desse total, mais de 69 mil pessoas testaram positivo para algum vírus respiratório. O vírus sincicial respiratório, o VSR, e o rinovírus estão entre os principais responsáveis pelos casos. A Fiocruz destaca que, mesmo com a queda nas últimas semanas, alguns estados ainda registram números elevados.
Aqui em Petrópolis, o cenário é diferente do observado na maior parte do país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Apesar disso, os registros ainda estão dentro do esperado para o período sazonal. No cenário nacional, os casos de SRAG são mais frequentes entre crianças pequenas, principalmente por causa do VSR. Já a influenza A tem maior impacto na mortalidade entre pessoas com 65 anos ou mais. O rinovírus também aparece entre as principais causas de morte por SRAG entre crianças menores de 2 anos e idosos. A incidência de casos graves por Covid-19 continua baixa em todas as faixas etárias. E também o vírus da influenza B. Embora os casos graves por VSR no estado já estejam em queda, e o crescimento aí dos casos graves por influenza B já mostram aí sinais de desaceleração nas últimas semanas. Por conta dessa alta dos casos de SRAG no estado, a gente pede para que a população continue tomando alguns cuidados. Nesse contexto, a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a influenza e as complicações causadas pelo vírus. Em Petrópolis, até o dia 3 de agosto, 68.322 doses já haviam sido aplicadas, o que representa 44,19% da cobertura do público-alvo. No município, os vírus mais identificados são o rinovírus e o vírus sincicial respiratório, o VSR. Além da vacinação, outros cuidados também ajudam a reduzir a circulação dos vírus respiratórios. Como o uso de máscaras dentro dos postos de saúde, evitar ter contato próximo com pessoas que estejam com sintoma de gripe ou resfriado, manter as mãos sempre limpas. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o recomendado é ficar em casa em isolamento, mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. Uma fiscalização da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou 18 falhas em apenas 3 meses entre o período de 24 de abril e 13 de junho no único elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerp, em Petrópolis. O órgão destacou também outras irregularidades que, segundo as constatações, comprometem diretamente a segurança da assistência médica e a vida dos pacientes. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pontuou a falta de infraestrutura do Hospital Municipal Nelson de Saerp, que dispõe de apenas um elevador e, caso ele apresente falhas, o acesso para os pavimentos superiores fica comprometido. O hospital possui 37 leitos de internação dispostos no segundo pavimento, distribuídos em 10 leitos de centro de terapia intensiva, 24 leitos de enfermarias clínicas e 3 leitos de unidade intermediária. No período de 24 de abril a 13 de junho desse ano, ocorreram nada menos do que 18 falhas mecânicas no único elevador que funciona no hospital. Com isso, há um verdadeiro enclausuramento dos pacientes que estão no segundo andar, onde funcionam os 37 leitos do hospital, 10 deles CTIs. A fiscalização ressaltou que o mesmo elevador é utilizado para transportar pacientes, profissionais, refeições, enxoval, rouparia, lixo hospitalar e cadáveres, abrindo possibilidades para contaminações cruzadas, já que não há outro meio de locomoção. Pacientes que estão internados não podem realizar exames, nem ter alta, e ficam presos no segundo andar do hospital. Ao mesmo tempo, quem está embaixo, no primeiro andar, não consegue acessar para ser internado. Foi constatado ainda que no segundo pavimento, onde ficam os leitos de internação, há apenas um extintor de incêndio para atender todo o corredor. Outro ponto é que o hospital não possui um diretor técnico cadastrado no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, devido ao desligamento da médica que ocupava a função. A falta de responsável técnico viola regulamentações do Conselho Federal de Medicina e a legislação federal sobre estabelecimentos de saúde. Além disso, a unidade sofre com outras irregularidades, como a inexistência de certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário, a Defensoria Pública enfatizou que a discussão não é apenas sobre o conserto de um elevador. A Defensoria Pública entrou com a ação civil pública para que o município pare de dar soluções paliativas e resolva
o problema estrutural que existe nesse hospital. A Prefeitura de Petrópolis não se posicionou até o fechamento desta edição. E você vai ver no próximo bloco. Agosto Lilás terá programação especial de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher em Petrópolis. Avamenta Petrópolis é ampliado para 32 centros de educação infantil. Simulado de chuvas fortes é realizado no Caxambu. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, tem uma programação especial em Petrópolis. As atividades acontecem ao longo de todo o mês e incluem palestras, ações de empregabilidade, atividades físicas e debates. Esse ano, a campanha também marca os 20 anos da Lei Maria da Penha. A programação começa nesta terça-feira, com a abertura oficial no Palácio de Cristal. O evento marca o início das atividades do Agosto Lilás em Petrópolis, com ações voltadas à informação, à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e nesse ano completa 20 anos. A legislação representou um avanço na proteção às mulheres e criou mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar. Durante todo o mês de agosto, as atividades vão ocupar diferentes espaços de Petrópolis. A ideia é ampliar o acesso à informação, ao acolhimento e a serviços que possam contribuir para a autonomia das mulheres. Ações de empregabilidade, defesa pessoal, atividades físicas e debates sobre a violência de gênero estão entre as iniciativas previstas. A gente tem investido, através da Secretaria da Mulher, muito em capacitação para essas mulheres, através do atendimento no CRAM, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social à Mulher Vítima de Violência, né, para poder estar fazendo esse atendimento e também levando elas para estar fazendo curso, currículo, para estar colocando no mercado de trabalho. As atividades dessa semana começaram no dia 10 de agosto, com uma ação para o cadastramento de currículos na Casa do Trabalhador, na rodoviária do centro. Ao longo dos próximos dias, também estão previstas aulas de ginástica e zumba, além de uma atividade de defesa pessoal no Parque Cremeri.
A gente aconselha a também estar seguindo o Instagram da Secretaria da Mulher, né, SEC Mulher Petrópolis, que lá tem bastante orientações às mulheres. Procurar o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e a própria secretaria, que agora está ali na Avenida Queller 260, que a gente pode estar orientando essas mulheres. O encerramento da programação será na Praça Dom Pedro, com uma blitz educativa que vai reunir as secretarias municipais de Direitos e Políticas para as Mulheres, Saúde e Meio Ambiente, além da CPTrans e do projeto Mãos da Terra. Durante todo o mês, a campanha também reforça a divulgação dos canais de denúncia e dos serviços de atendimento disponíveis para mulheres em situação de violência. A programação completa do Agosto Lilás está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis ampliou o programa Amamenta Petrópolis para 32 centros de educação infantil. A iniciativa foi criada em 2021 e oferece uma estrutura para que os bebês atendidos possam ser amamentados presencialmente pelas mães ou por meio do leite enviado às unidades. Voltar para o trabalho ou retornar à rotina de cuidados da casa enquanto os filhos ainda estão no período da amamentação não é uma tarefa fácil para as mães. Pensando nisso, em 2021, a Prefeitura criou o programa Amamenta Petrópolis. A iniciativa consiste em oferecer um espaço dentro dos centros de educação infantil da cidade para que mães possam amamentar os bebês presencialmente ou para que as crianças sejam atendidas pelas profissionais das unidades por meio do leite que é enviado por elas. E é um projeto extremamente importante, porque ele garante uma política de saúde pública para as nossas crianças, né, que é o direito da amamentação, que elas têm de receber o aleitamento materno, né, e também uma política de defesa do direito da mulher. As mães têm duas possibilidades: ir até o espaço escolar e amamentar, ou encaminhar o leite ordenhado, que será armazenado e oferecido para a criança. O trabalho é feito pelas equipes do Centro de Educação Infantil. O Amamenta Petrópolis agora está em 32 unidades e a meta é alcançar 100% delas. Os profissionais dos SEIs recebem a formação para acolher as mães e cuidar do recebimento, da conservação e da oferta do leite humano. As mães também são orientadas sobre os procedimentos de retirada, armazenamento, identificação e transporte. O atendimento é organizado de acordo com as necessidades de cada criança. Quando a mãe chega na matrícula, na Secretaria de Educação, ela já é informada que esse é um direito dela. Ou ela pode receber também um kit e enviar esse leite já ordenhado nos potinhos de vidro, um kit assim bem legal. Após a entrega, os profissionais seguem os procedimentos de armazenamento e oferta. Esse acompanhamento aproxima os responsáveis dos SEIs e integra o aleitamento aos cuidados que fazem parte do dia a dia da criança. O programa mantém a parceria com a Fiocruz por meio da rede de proteção e apoio à amamentação nas creches. A cooperação reúne capacitação, desenvolvimento de procedimentos, comunicação com as famílias e acompanhamento das práticas adotadas nas unidades. A lista completa com os SEIs está disponível em correiopetropolitano.com.br. A Prefeitura de Petrópolis realizou na manhã de segunda-feira um simulado de enfrentamento às fortes chuvas na região do Caxambu, em Petrópolis. O treinamento contou com simulações de resgate e salvamento com equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O simulado de prevenção às fortes chuvas aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 10 de agosto, na rua Flávio Cavalcante, no Caxambu, próximo da Escola Municipal Senador Mário Martins. A ação foi promovida pela Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o Corpo de Bombeiros e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A simulação teve início com a emissão de um alerta Cell Broadcast. Trabalhar nessa comunidade é fazer um histórico também que aconteceu em 2022. A gente tem que preparar uma cidade que já tem histórico, principalmente um bairro, né, de um desastre. Então é importante treinar a ferramenta junto com a população e com os órgãos municipais de resposta. Por isso tem a presença do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, da CPTrans. Para o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, a integração entre os órgãos é fundamental. Defesa Civil só se faz com a integração de todos os órgãos. A Defesa Civil cabe o monitoramento meteorológico e dentro das ações como preparar a comunidade. Mas a resposta cabe com órgãos vocacionados para esse fim.
Além da emissão de alerta para os celulares, o treinamento aqui no Caxambu contou com a abertura de pontos de apoio. A ação simulou situações reais de desastre, inclusive com pessoas que sobreviveram e uma vítima fatal. Para ajudar no resgate, a Guarda Civil Municipal utilizou o grupamento K9. A unidade utiliza cães treinados para patrulhamento, localização de drogas e armas e, neste caso, para pessoas desaparecidas. As equipes de resgate utilizaram o boneco para simular a vítima fatal. Já as pessoas que sobreviveram estavam de maquiagem para tornar o treinamento ainda mais realista. De acordo com uma das participantes, Andresa Naide, ações assim ajudam a população a saber como agir em situações de desastre. Às vezes a gente se emociona um pouco porque quem passou pela tragédia sabe o quanto que foi difícil. A gente vê os nossos amigos tudo soterrado, vítimas, então isso é muito importante, esses treinamentos. Além da simulação, também aconteceu no Centro de Iniciação do Esporte no Caxambu, orientações sobre o CAD único, vacinação contra a influenza, tétano e hepatite, consulta de registro de ocorrência da Defesa Civil, orientação sobre a tarifa social da Águas do Imperador e troca de garrafas PET por vassoura ecológica. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvc@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.